Olha lá, quem já chegou, nossa queridíssima doutora Liliane Upperman. Tudo Olha bem? como ela está linda hoje, toda, né, eu falo, eu tenho vindo de Total Look dia de doutora Liliane, que eu sei que ela vem no colorido, então a gente não briga, entendeu? Fica bonito, assim, eu tô dando Total Look mais tranquilo, e você com a sua cor exuberante. Eu acho que, muito obrigada, eu acho que essa cor, ela representa um sinal de alerta, que o tema que a gente vai falar hoje, gastrite, requer um alerta, né? Pois é, eu ia até te perguntar antes da gente começar com os fatos ou fakes. Quando a gente fala de algumas questões envolvendo doenças intestinais, estomacais, enfim, essa parte toda aqui assim, ó, aqui ó, assim, né? Que começa na boca. Então, boa, ela já tá. A gente também tá falando de coisas emocionais, de coisas também importantes, né? Sem dúvida. Não dá para desassociar. Não tem, inclusive um dos tipos de gastrite que a gente vai falar hoje, que é a gastrite nervosa, tem total fundamento com o lado emocional e o tratamento também requer um olhar sobre esse lado emocional também. Então vamos começar. Vamos lá. Fato ou fake na tela? Olha a primeira. Fato ou fake? Tanto o jejum prolongado quanto o consumo, quero chegar bem pertinho, muito frequente de alimentos podem piorar os sintomas da gastrite, fato ou fake? Fato. E é impressionante como eu vejo pessoas equivocadas de que tem que comer toda hora porque o estômago não pode ficar vazio, porque tem a ideia de que o ácido vai corroer o próprio estômago. Tem muitas crenças, né? Muitos fakes. E, na verdade, cada vez que a gente ingere um alimento, ele faz um estímulo. Esse estímulo de ácidos ou de enzimas depois no intestino, isso acontece via alimento dependente. Entendi. Então, não é ideal ficar muito tempo em jejum, salvo nas pessoas que fazem o jejum intermitente, que estão se sentindo super bem, tá? Mas uma pessoa que já tem a gastrite, ficar muito tempo sem comer, e o que é pior, às vezes não come e toma só cafezinho, que é um outro ponto que também a gente vai falar daqui a pouco. Tá. Como também ficar muito frequente. Eu acho que aí de 4 a 6 refeições ao dia, com horário, sem ficar beliscando, equilibrando proteína com carboidrato, né? E tomando todos os cuidados, não vai encher de líquido na hora da refeição, né? Porque isso daí vai diluir o ácido, isso vai ficar mais complicado ainda. Mas, doutora, quando a gente está falando de um quadro de gastrite, seja uma gastrite que já está ali crônica, então já está instalada, que já tem um diagnóstico, a gente pode falar aí de alguns fatores antes até que levam a essa gastrite, pensando se existe uma questão genética envolvida, então numa família, né, pai e mãe tem e tal, a chance de até quando uma criança desenvolver a gastrite pode acontecer, ou realmente ela vem de hábitos aí que vão agredir, né, toda essa questão do nosso aparelho digestivo. Como grande parte da doença tem sim o fator genético, né, as predisposições, tem os hábitos, né, você falou bem, crianças. Então, a criança, gente, ela é a cópia daquilo que o pai e mãe estão reproduzindo. Não adianta, às vezes, a gente querer que a criança se alimente melhor, faça tal coisa, se a gente não der o exemplo. Então, quando a gente fala em genética, existe o comportamento que você adquire por estar junto dessas pessoas e a genética também. Mas, no caso da gastrite, o hábito, o estilo de vida, ele é responsável quase que por 80% dos casos. Então, hábitos como o tabagismo, né? Mas o tabagismo não é só o pulmão? Não, o tabagismo também está muito relacionado com o estômago. Né, o uso de café excessivo, condimento excessivo, o próprio estresse e ansiedade, que, como eu falei, gera a questão da gastrite nervosa, a infecção por H. pylori, que também está muito relacionado aí à gastrite. Então, são N fatores, por isso que a gente precisa estar sempre colhendo uma boa história do paciente, entendendo o tempo dessa gastrite, uso de medicamentos anti-inflamatórios crônicos. Esse pessoal, sabe, Carol, que vai jogar um futebol no final de semana? Aí dá uma machucada. E aí é o dia de tomar anti-inflamatório, isso crônico. Sei. Então, o uso de anti-inflamatórios crônicos e outros medicamentos podem também dar gastrite. Então, muitas causas. É amplo. Vamos para o próximo fato ou fake, mande mensagem ao vivo também. Olha lá, para o tratamento, o uso de medicamentos específicos é sempre mais importante do que a mudança de hábitos, fato ou fake? Fake. Super fake, né? Muitas vezes o medicamento ele é necessário.
e o medicamento, ele é interessante ter um tempo de introdução, um tempo de tratamento e um tempo de retirada. Porque o que a gente conhece, eu, por exemplo, conheço gente que eu vou colher uma história, né, no consultório, eu tomo esse remedinho para o estômago já há 5, 10 anos, como se fosse, né, o pão nosso de cada dia. Entendi. Então tem que ter o tempo certinho. Tá. Com certeza. E a mudança de hábito, quando a gente discute, até daqui a pouquinho a gente vai falar de alimentos, vamos terminar na cozinha com receitinha. Tem receitinha. É interessante porque a própria pessoa sabe o quanto é importante para ela essa mudança, porque é muito desconfortável. E acaba te tirando de uma vida, né, social mesmo. E acaba sendo, às vezes, até constrangedor, dependendo né, se vem um refluxo junto, se tem todo, né? E assim, querendo ou não, gente, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, a gente percebe que existe um interesse muito mais da pessoa em ter um remedinho milagroso para tomar, do que em ter que realmente rever os hábitos de alimentação, os hábitos de vida, o nível de estresse. Mas a ideia é que se faça tudo isso, né, num conjunto, e que o remédio saia e o novo hábito se instale. Muito bom. Vamos discutir daqui a pouquinho. Próximo Fator Fake na tela. Olha lá. Não nada. São considerados coadjuvantes no tratamento nutrológico funcional da gastrite. Chá de espinheira santa, chá de aroeira, suco de batata, suco de couve, suco de acelga, frutas como pera, banana, maçã, melão, dentre outras. Será que é fato ou é fake? É um fato. Nossa, e como eu amo falar de alimentos funcionais, né? Que o alimento funcional é aquele que, além de ter a sua capacidade de nutrir, trazer ali calorias, proteínas, vitaminas, ele também tem um efeito protetor, preventivo de alguma doença ou diminuindo aí os sintomas de alguma doença já instalada. E aí a espinheira santa é impressionante. O que eu já tirei de remédio de estômago de pessoas que tomam cronicamente, utilizando ou chá in natura ou mesmo formulações com extrato seco em cápsula da espinheira santa. Tá, olha só. A aroeira. A aroeira também é uma planta interessante, tanto para chá como tem também o mel de aroeira. Agora, pode ser em cápsula também? Também pode. Tá. Eu atendo muita gente aqui em São Paulo que fala, doutora, não me peça para inventar chazinho que eu não vou fazer, minha vida é corrida. Eu falo que a gente tem que ter a solução para todos os tipos de pessoas. Tem aquela que vai gostar de fazer o ritual do chá, que ele por si já tem um efeito curativo, como também aquela que vai querer uma cápsula com aquele extrato. Rapidamente. As frutas, né? Pera, maçã, que são frutas não ácidas. E isso é interessante a gente falar, porque quando a gente fala não ácidas, não significa que as frutas ácidas são contraindicadas. Mas uma pessoa que estiver com aquela gastrite atacada, uma fruta como uma maçã, um melão, ela desce suave. Entendi. Entende? Ao contrário de uma laranja, um limão, que pode mesmo... A história do limão, que ele é ácido, mas ele alcaliniza. Como é que é para quem tem gastrite? É que uma coisa é você medir o pH do alimento in natura. E a outra é uma vez que ele chegou no teu estômago. Entendi. E vou te falar uma coisa. Muitas pessoas acham que tem excesso de ácido, por isso tem gastrite. Às vezes elas têm falta. Do ácido. Porque o estômago tem que estar num pH muito baixo. A acidez tem que estar alta. Se a gente tem falta de ácido, o esfíncter que faz o alimento do estômago descer para o intestino, ele fecha. Então a tendência para você ter ali mais tempo do alimento ali irritando a mucosa ou mesmo um refluxo é maior. Tá. Então, pode não ser o excesso, pode ser a falta. Pode ser a falta. Quer ver como que a gente pode saber? A pessoa que está com estômago vazio e sente dor, essa é muito provável, a gente não pode afirmar, que seja por excesso. Mas aquela que sente depois que come, que tem azia, essa geralmente ela está tendo uma má digestão e, portanto, uma falta. É muito comum isso. Entendi. São sintomas tem que investigar diferentes que vão já dar uma ideia se é a falta ou se é o excesso do ácido. Isso é importante. Vamos para o próximo Fator Fake, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá, o diagnóstico da gastrite é sempre através de exame invasivo, como a endoscopia digestiva. Fator Fake. Fake. É fake? Ai, que bom, né? Porque endoscopia é uma coisa chata. Nossa, e assim, é impressionante. Tem muita gente que tem a gastrite e fala, não, eu tenho, e eu tinha que fazer endoscopia, mas não fiz.
porque, gente, o exame de endoscopia, querendo ou não, é um exame invasivo, né? Porque Sim. é algo que você tem que Desconfortável. tirar um período, você tem que encontrar um acompanhante para ir com você. Você toma um remédio que vai te deixar basicamente sonolento para trabalhar, um dia que se perde. Sim. E eu tenho sim casos que eu preciso que o paciente faça uma endoscopia, mas assim, na história clínica, quando ele fala para mim o que ele come, o que ele sente, e muito provavelmente a gente consegue também fazer um exame de sangue para mensurar o H. pylori, que é a bactéria que é muito comum, a gente consegue fazer a sorologia do H. pylori. Tá. Muitas vezes eu falo, então vamos fazer o seguinte, você não quer fazer endoscopia? Vamos mudar a alimentação, vamos fazer tudo isso, vamos investigar o H. pylori e se ainda assim persistir, vamos para a endoscopia. Entendi. Salvo as exceções, né, de gastrite aguda, né, numa gastrite crônica a gente consegue muitas vezes pular essa etapa, Tá. mas muitas vezes é necessário fazê-la. Não vai ser para todo mundo, né, doutora? Aqui a gente fala, assim, é possível para muitos, no entanto, não dá para dizer que é a mesma coisa Um paciente que tem histórico de câncer de estômago familiar, que esteja ali numa idade suspeita, eu sempre priorizo a importância de fazer. Assim como a gente faz uma colonoscopia. Tá. Né? Então, é aquele exame que, para quem tem histórico, familiar de primeiro grau, com câncer de estômago, e tem os hábitos que são importantes para isso, eu já desmistifico e a gente já faz endoscopia de cara. Mas nem sempre Com quantos necessário. anos? Como é que é a questão da idade? Porque alguns exames, né, eles são recomendados aí a partir de algumas faixas etárias, acaba fugindo aí do comum, quando tem tal idade, apresentar um problema assim, a não ser que tenha o caso familiar, certo? Se não, qual seria a idade? Não, a endoscopia, se o paciente não tem queixa, não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum estilo de vida que a gente desconfie de uma gastrite crônica, e não tem histórico familiar, não é um exame que a gente faz como de rotina, como seria colono, tá? Se não tem essas situações. Mas se tem, e juntando com as sintomas, é muito comum. Hoje você sai na rua perguntar quem tem dor de estômago, quem sente azia, quem tem isso. É muito comum. Então acaba que ele é indicado mesmo para muitas pessoas. Se eu estiver atendendo um adolescente ali de 18 anos, na época de vestibular, né, nervoso, com gastrite, com sintomas de gastrite, para esse eu posso não pedir. Entendi. Né? Mas alguns casos a gente tem que pedir sim. Perfeito. Dá tempo de daqui a pouquinho? Quer me cantar, Glaucia? Tá pronto, fator feito. Todo tipo de gastrite está relacionado com a alimentação. Fake. Fake. A pessoa, por exemplo, que tem gastrite nervosa, às vezes ela até consegue ter uma alimentação correta, mas esse estilo dela mais nervoso, essa preocupação, vamos pegar um perfil, né? Uma pessoa que está ali com vários trabalhos, estudos, tudo junto, dificuldade para dormir, algum problema pontual, seja familiar, seja no trabalho. Claro que todas essas situações também podem fazer com que ela mude a alimentação e predisponha, mas às vezes a pessoa tem uma alimentação ok e pode ter uma gastrite nervosa. Tá. Outra coisa, medicamentos, o uso de anti-inflamatório, muito comum aquele atleta que come tudo certinho, toma lá seu whey, toma seus suplementos, ou toma excesso de suplemento, faz uma alimentação equilibrada, entre aspas, né? Tá. Se preocupa com isso, pode também ter uma gastrite por medicamentos. Entendi. Então, tem várias situações não atreladas à alimentação, né? A própria infecção por H. pylori, que se pega através de água, alimento contaminado. E que normalmente vem com refluxo, né, doutora? Geralmente também tem a vem queixa de refluxo, né? com refluxo. E é importante fazer o tratamento. O tratamento ele não consiste só em antibiótico, existem outras formas também de fazer o tratamento do H. pylori, né? Essa erradicação. Estou até com medo de dar um spoiler, porque a gente vai falar de algumas delas daqui a pouquinho. É importante tudo isso, sem dúvida, para que essa pessoa ela não tenha nem pela alimentação errada e nem pelo uso de substâncias ou mesmo o tabagismo. Você vê, o tabagismo é um problema sério, né? O excesso de café, e o excesso de café já entraria na alimentação. Mas cigarro, remédio, gastrite nervosa não estão atreladas à alimentação. E eu acredito que não seja incomum você ali no bate-papo, muitas vezes, né, naquele primeiro momento da consulta para entender mais o estilo de vida, receber aí informações de grandes executivos,
o pessoal que trabalha em banco, com essa história toda que a gente está vivendo no mundo, né, não é o nosso assunto do Você Bonita, mas aqui é a vida real e nós estamos ao vivo, né? Então tá todo mundo acompanhando o que está acontecendo no mundo e fica parecendo até que a gente às vezes fala de outro assunto que eu e toda a minha equipe, a gente não, né? Estamos fora, e não tem nada disso. A gente está bem dentro e bem entendendo. Então já me veio à cabeça, então as pessoas que trabalham com isso, quem trabalha em banco, quem cuida de fortunas, quem não sei o que lá de investimento, essas pessoas todas estão num momento muito sensível. Então assim, essa questão emocional, gente, ela é extremamente importante. Imagina, do pós-pandemia que a gente já discutiu inúmeras vezes. Então acredito que o número de pessoas com queixa de gastrite aumentou. É um fato. Sem dúvida. Só pelo estresse do medo que a gente está vivendo. Então, é muito complicado. E parece, assim, eu acredito também que seja mais comum do que a gente imagina. No entanto, acaba virando uma coisa que a pessoa acha que, assim, se ela não cuidar, tudo bem. E isso depois, a longo prazo, pode trazer um problema mais grave de saúde, não pode, doutora? Eu tenho muito paciente com esse perfil executivo e é unânime o quanto que eles colocam a saúde e a prioridade em si em último lugar, porque tudo tem a ver com a empresa, com a demanda, com a entrega, com o prazo que precisa cumprir. É aquela loucura onde a gente trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro manda a gente e realmente essa pessoa, eu preciso muitas vezes chamar atenção, fazer até um pouquinho de chantagem emocional, escuta, olha aqui, presta atenção, se você não mudar a sua alimentação, não mudar seu estilo de vida, pode acontecer algo com você, você pode não estar aqui de repente entre nós, porque a gente está vendo casos aí de jovens executivos com infarto, enfim, e a empresa vai continuar tudo do mesmo jeitinho, na semana seguinte tem outra pessoa fazendo toda a atividade que você está fazendo. Concordo então, 100% com você. E mais, aí vai ganhar o dinheiro e vai ter que gastar depois cuidando da saúde. Não vai poder nem... Prevenir é sempre mais barato. Não é? Vamos lá para a cozinha, doutora, que a gente vai colocando mais perguntinhas. Vai ter mais fato ou fake? Agora a gente vai para o nosso suquinho, mas vamos levar nossas plaquinhas, não é verdade? E vamos para os ingredientes na tela do nosso suquinho para ajudar todo mundo que tem gastrite. Olha lá. Vamos lá, para o nosso suco funcional a gente vai usar um copo de chá de espinheira santa, que a doutora comentou que é bem bacana, geladinho, uma pera picada, uma folha de couve, uma fatia de melão, 5 gramas de glutamina. A doutora adora uma glutamina. Já conta por que a glutamina pode ajudar, então, na questão da gastrite. A glutamina, ela é o nutriente da célula intestinal, né? E lembrando que o aparelho digestivo começa na boca. Ela tem um efeito também na imunidade. A imunidade, e aí a gente estava até falando do H. pylori, muito das pessoas que têm essa infecção também tem muito a ver com a baixa imunidade. Entendi, verdade. E porque eu acho que um desjejum com um suco desse, uma glutamina, um shotzinho de glutamina tem tudo a ver. Tem um poder aí. Muito tem bom. Um poder. Vamos fazer, doutora, que eu quero já experimentar, porque eu experimento tudo, né? Fica aqui bom, é a né, espinheira santa, que eu amo de paixão. Às vezes dá até para misturar um pouquinho de erva doce. Aqui o melão picadinho. Ô, doutor, e trabalhar em televisão também não é muito distante desse rolo aí dos executivos. Existe uma tensão. Diretora? Mas tem que ter o hábito saudável, como eu vejo que você faz exercício. A gente faz o que se pode, diverte, né? Tem o tempo pra família. Aqui é a couve, viu, gente? A couve picadinha. Não, isso você tá falando uma verdade. E a glutamina. Olha lá. Dedicar o tempo pro prazer é fundamental. Para qualquer trabalho, a gente precisa do hobby, do lazer, não é verdade? Super. O ideal, como qualquer suco funcional, é não coar. Tá. É com os pedacinhos, tá aqui o nosso copo bonito. Olha que cor linda. Ave, que delícia. Super suave. Nossa, gente. Tá? Espero que você goste. Olha o cheirinho. Não, Sente o cheirinho. Nossa, bem natural, né? Enquanto eu experimento, perguntinha do público na tela. Ai, que delícia. Gustavo, um beijo, obrigado. Consumo de leite gelado é um aliado, então, para gastrite? Fake! Fake, não é? Na verdade, a pessoa pode até sentir um alívio
pelo próprio fato de estar geladinho e pelo leite. O leite ele tem uma função emocional interessantíssima, né? Porque ele é um alimento do acalento. Isso, é o leitinho, né? Mas pode até não ser uma boa, dependendo do horário. Às vezes a pessoa fala, vou tomar um leite à noite e aí vai deitar. Aí aquilo, né, pode dar um refluxo. Leite é um dos alimentos que a gente fala que é contraindicado? Não, mas essa falsa ideia do alívio que ele dá faz muitas vezes a pessoa não buscar um tratamento correto, um alimento funcional correto e vai ficar ali, né, se maquiando o problema, digamos assim. E a pimenta? De fato, quem tem gastrite? De fato... Desculpa, Glaucia, tem perguntinha sobre isso, então, na tela. Então, eu leio o pensamento de todo mundo. Olha lá, Rita, um beijo, obrigada. Gosto de comer pimenta tanto em pedaços como molhos, isso pode prejudicar? Toninho também tá... Você também queria saber essa, né, Toninho? Então vamos lá, eu também gosto de Depende do tipo de pimenta e, gente, a coisa mais interessante é conectar com o corpo. Tá. O corpo, ele dá o sinal. Se você está comendo pimenta e está se sentindo bem, tanto do gástrico como intestinal, tá tudo certo, mas se você percebe que quando come aumenta o nível de acidez, tem aquela sensação de queimação, de refluxo, ou mesmo alterações intestinais, então significa que não está bem. Então o corpo ele diz, escute o seu corpo, sempre. Boa dica. Dá tempo demais, olha lá, na tela. Obrigada, Guilherme, um beijo para você. Acordar e não tomar café da manhã pode causar gastrite? Era uma dos nossos fatos fakes, então, doutora, explica de novo a questão de ficar muito tempo sem comer. É verdade. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela não toma o café da manhã, mas ela toma ali água, ela se hidrata, toma ali um shotzinho de glutamina e vai tomar um café mais tarde, ou às vezes ela acorda tarde e vai almoçar. É outra questão que eu peço muito para a pessoa se escutar, perceber o corpo. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não posso ficar sem tomar café da manhã. Eu gosto também. Entendeu? Então, assim, você tem que entender o seu estilo. Ficou sem café da manhã, sentiu ruim? Agora, uma coisa é unânime, não tomar café da manhã, ficar só no cafezinho preto, isso para quem já tem gastrite pode piorar. Tá, mas você treina em jejum? Não treino em jejum, tem muitos pacientes que treinam, tem o protocolo de treino em jejum, mas é aquilo, como eu também me escuto e me percebo, eu sei o que para mim não é bom, mas tem pacientes que se dão muito bem com jejum intermitente, com treino em jejum. E isso é algo que a gente tem que descobrir individualmente, né? Em consulta eu ajudo bastante, mas sempre dá certo. Praticando. Tá aí com constância, não se esqueçam disso e procurem ajuda sempre. Vou deixar o contato da nossa queridíssima nutróloga quinzenalmente aqui com a gente no nosso quadro Fato ou Fake. Sugiram temas lá no Instagram. Vai lá no Instagram dela também para seguir, @doutora por extenso, então a palavra doutora Liliane, @doutora Liliane e o site doutoraliliane também por extenso.com.br. Obrigada, experimenta, ficou bom pra cá. Vou experimentar. Arrasou mais uma vez. Obrigada, doutora. Beijo!